não podia fugir ao tema que está em pauta. A gente falar de outras pautas fica até difícil. E eu percebo nesse momento a questão do impeachment, que acabou de ser instalado nesse Congresso. E eu percebo aqui e fora como a palavra golpe incomoda. Talvez porque foi denunciando como golpe que a imprensa internacional, os organismos internacionais começaram a verificar, a prestar atenção e a estudar o que estava acontecendo. E aí hoje eu venho para falar de golpe com as palavras do lado que defende o que chamam de impeachment. Como não chamar de golpe algo que está sendo gestado desde 15 de abril do ano passado? Se instalou um bunker na casa do deputado Heráclito Fortes, né, para estudar como fazer o impeachment da presidenta. Ela mal tinha tomado posse. Isso está numa reportagem do Estadão, não fui eu, ninguém deu muita atenção, mas não sou eu que estou dizendo. Se instalou um bunker na casa do senador Heráclito Fortes em 15 de abril do ano passado. Chamou de jantar laboratório do impeachment. Era o jantar laboratório do impeachment. Tinha um comando, juntou um comando de 8 pessoas, que ele chamava G8, que tinha reunião semanal, né? E tinha o plenário de 80 pessoas, mais ou menos, que fazia reuniões quinzenais. Tinha uma aula de estratégia de como fazer o impeachment, dada por o ilustre ex-ministro Nelson Jobim. Falaram, inclusive, que ele deixou muito claro as 3 vertentes. Infelizmente, a reportagem não fala das vertentes, mas eu imagino que seja imprensa, judiciário, Congresso, as 3 vertentes para a construção do impeachment. Chegam a dizer, entre aspas, aqui da reportagem, que ele foi fundamental. Suas exposições nos permitiram ver com clareza, como os fatos se dariam, quer dizer, iam criar os fatos para ir construindo o golpe. Outros convidados também, como palestrantes, apareceram por lá, como o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e o senador José Serra, algumas vezes. O vice-presidente da República também era frequentador desse lugar. O que ia fazer lá um vice-presidente da República se não conspirar? E essa palavra conspiração, não sou eu que estou dizendo. Quando ele cita quem é o G8, ele diz que era ele, Heráclito, Jarbas Vasconcelos, José Carlos Aleluia, Raul Jugman, Marcos Pestana, Tadeu Alencar, Rubens Bueno e Mendonça Filho. E aí está, entre aspas, o cérebro do impeachment. Não, o cérebro da conspiração. Ele usa a palavra conspiração, não sou eu que estou dizendo. Então, quem conspira, conspira para dar um golpe. Outros convidados, deputados, apareceram de vez em quando, Roberto Freire, Bruna Furlan, Jutaí Júnior, Antônio Baçaí, Bruno Araújo, que acho que é aquele que deu o voto 342. Já? Não, peraí. Com tolerância aí, senhor presidente. Felipe Maia, aquele que deu o voto 342, inclusive, está sendo caçado lá no estado dele. Então, a gente não pode dizer diferente. Está aqui as palavras, entre aspas. Eu peço que essa reportagem seja incorporada à minha fala, nos anais. Ele diz aqui uma frase: 18 convidados, que foi a primeira reunião, ouviram o ex-ministro Nelson Jobim pela primeira vez no primeiro mês da articulação. Nós precisávamos ter uma noção técnica de um processo de impeachment. E ele foi perfeito. Né? Em outro lugar, ele diz que se formou ali o Estado-Maior informal do impeachment, reuniões onde se preparava o cardápio que iria ser. O cardápio que iria ser servido ao governo, né, na questão do impeachment. Então, senhores, agora fica mais claro por que o pavor, porque
o incômodo com a palavra golpe. É que esse fato, o deputado Heráclito só falou no dia, parece que foi no dia da votação, né, numa conversa informal com o pessoal, os repórteres do Estadão, e deu essa reportagem aqui, né, que eu estou falando dela, um pouco dela aqui. Tem uma outra passagem importante sobre o Delcio Jobim. Suas exposições nos permitiram ver com clareza como os fatos se dariam sob suas diferentes perspectivas. Então, senhores, crime, tudo bem, dos dois lados aqui se exibe gráficos e mais gráficos e opiniões e mais opiniões. Se tem opiniões abalizadas dizendo que é impeachment, que é legal, que teve crime, tem também opiniões muito importantes de pessoas e de estudiosos que dizem que não houve crime de responsabilidade. Portanto, é preciso clarear essa questão, né, do que está acontecendo mesmo e que as pessoas tenham clareza do que estão votando, né? Eu tenho uma observação assim a fazer. Eu achava que o pessoal que estava indo para a rua ia comemorar muito aquela votação. E eles não comemoraram. Estranho. Acho que estão começando a se dar conta do que fizeram, porque estavam indo para a rua achando que estavam combatendo a corrupção. Só que a Dilma não está sendo acusada de corrupção. Então, corrupção está sendo acusada do vice-presidente que quer assumir o poder na marra. Eu queria finalizar, senhor presidente, falando também um pouco do que estão fazendo com a presidenta Dilma, com uma mulher. E aí tem o seu componente machista, sexista. Uma presidenta submetida a humilhações. Uma juíza de primeira instância proíbe a presidenta de falar em rede nacional. Outra cogita proibi-la de viajar para a ONU, para a Assembleia da ONU. Os senadores vão, no dia seguinte, dar satisfações ao tio Sam sobre o dia depois da votação. Ministro do STF praticamente dizendo o que é que ela devia falar. Imagina, uma presidente da República tendo que ouvir o que ela deve falar, onde ela vai. Deputados foram para a ONU para vigiar o que a presidente ia dizer. Foram barrados no baile, infelizmente. Precisa até devolver o dinheiro que gastaram às custas da Câmara. E proibir uma presidenta de nomear seus ministros. Porque, por caráter, com certeza que não é. Porque alguns, inclusive, que fizeram parte desse governo até ontem, não têm caráter melhor que o Lula. Portanto, eu acho que... E agora o presidente da Câmara, ele já decretou a vacância. O presidente da Câmara decretou a vacância do cargo de presidenta. O presidente da República está vago, assim como um senador fez no Senado, porque ele disse que não reconhece mais este governo, que nada mais recebe, que nada mais vota, enquanto este governo não cair. Então, para você sentir, e aí eu tenho certeza que tem o componente machista nessa história. Se fosse um homem na presidência da República, eu duvido que alguma dessas coisas tivesse acontecido. Muito obrigada, era isso que eu tinha a dizer. Peço que incorpore a reportagem ao meu discurso e obrigada pela tolerância, senhor presidente.